Sejam muito bem-vindos ao canal O Espiritualista. É uma alegria imensa ter você aqui conosco. Antes de mergulharmos no tema de hoje, aproveite para deixar seu like, compartilhar este vídeo com quem precisa e se inscrever no canal. Sua presença e apoio fazem toda a diferença. Eu queria perguntar agora sobre dependência emocional. Eu sei que o nosso público aqui é 60% mulheres, eu sei que provavelmente aqui na live a gente deve estar com mais de 80% do nosso público feminino aqui. Sim. Então eu queria perguntar especificamente sobre a dependência emocional das mulheres com relação aos seus parceiros e também a um fenômeno que é muito comum de mulheres que anulam a sua própria individualidade, né, se anulam em pró de uma dedicação a esse suposto amor a esse marido ou ex-parceiro. E aí quem tiver em casa e for homem também, passar por essa situação em que você, homem, marido, se anula por conta da sua esposa, da sua mulher, você pode se colocar nessa mesma situação, tá? Mas eu tô falando isso porque eu atendo muitos casos, 90% dos casos que eu atendo são de mulheres, em que elas estão numa posição de se anular perante as vontades desse marido ou desse companheiro. Então eu queria que você trouxesse uma palavra de sabedoria para que a mulher que está nessa situação, a mulher ou o homem também que está nessa situação, ela conseguisse então encontrar um caminho para desenvolver a individualidade, uma força interior maior. Sim. A dependência emocional e a anulação de si para agradar o outro, se colocadas lado a lado, elas são iguais. Vamos falar um pouco da energia feminina e depois passamos para a energia masculina. A menina, ela cresce com uma figura masculina ou não do lado. E ela começa a ser tosada desde muito criança. O homem também. Desde muito criança, se você pega um bebê e você diz para ele, fica de pé, ele vai ficar de pé, ele vai fazer algumas gracinhas, ele vai cair, vai doer, e ele vai saber que aquele não é o momento dele se levantar. Ninguém precisa gritar com ele, ele sabe que vai doer. Quando o bebê começa a andar, dar os seus primeiros passos, qual é a primeira coisa que faz? Não pode? Não vai? Então, o não começa a ser introduzido. E é uma coisa que, dentro da sociedade, nos lares, quando passeamos para acompanhar alguns processos, nós escutamos muito a seguinte frase: Papai do céu não gosta. Quem nunca ouviu isso? Papai do céu castiga. Mas a criança começa a andar e começam os limites. Depois começam-se os aconselhamentos. Você vai chegar na casa de um familiar, fala baixo. Não mexe nas coisas. Senta que nem homem. Senta que nem mulher. Mocinha, não senta assim. Olha, se estão querendo te dar um doce, não aceite. Começa toda uma moldura da perda da individualidade. Na adolescência, começa a entender, principalmente se essa casa tem muitos irmãos ou irmãs, que existe sempre um preferido. Então o que acontece? Faz-se de tudo para não perder a atenção das primeiras pessoas que esse ser humano viu, o pai e a mãe. Então começa uma disputa. E para que isso ocorra,
dentro das emoções da menina e dentro das emoções do menino, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que agradar. Se eu desagrado, eu sou a ovelha negra. Se eu agrado, eles vão me amar. Então isso veio passado de geração em geração. Há muito tempo atrás, eu acredito que hoje isso não seja mais tão dito, mas há um tempo atrás isso era muito dito ainda, de que a mulher deveria casar com um homem que amasse ela mais do que ela amava ele. Porque era sinal de que ela nunca seria abandonada. Então todos esses costumes, eles foram passados. Os homens sentam na sala, as mulheres vão para a cozinha. Acredito que em algumas famílias isso acontece até hoje. Então o que aconteceu? Não é culpa. Não é culpa. Não é culpa da mulher, não é culpa do homem ter a dependência emocional. Porque ela foi moldada assim. Se você pegar um vaso, um barro, e for moldar esse vaso, você vai moldar e ele vai ficar exatamente como você deseja que ele fique. E assim o ser humano é moldado. Porque a criança faz um lindo desenho, porque aquela é a habilidade dela. E ela chega para mostrar ali aos seus pais. E o pai diz, você poderia ter feito melhor. Nunca está bom. Ou mostra para a professora, e a professora diz que está uma merda. Então, desde cedo e desde criança, a autonomia, a autoestima do ser humano é minado. Começa a proibir tudo. Quantas mulheres não ouviu? Lá não é lugar de mulher, lá não é lugar de moça. Você vai sair com essa roupa decotada, o que vão pensar de você? Você vai namorar muitos rapazes, o que vão pensar de você? Você nunca vai ser escolhida. Ouvi uma história dias atrás que antigamente as moças elas eram obrigadas a aceitar uma dança dos rapazes, porque senão eles davam tiro no pé das moças. Isso há um tempo atrás. Então a culpa não está no agora. O que precisa ser curado é quebrar o molde, quebrar a forma e se soltar. Porque antigamente as mulheres eram vistas como loucas quando estavam incorporando uma entidade feminina, uma pombagira. Porque ela queria se libertar. Ela estava com a sua força feminina tão reprimida que ela não sabia controlar a própria vestimenta da entidade. E por isso algumas, por vezes, abaixavam muito a blusa, erguia muito a saia. E então, aquilo era uma depravação. Nossa, você viu a filha do fulano? Estava lá no terreiro incorporado com um espírito que estava quase deixando ela nua. Mas na verdade não era o espírito. É porque a energia da entidade não estava compatível com a energia dela. Porque a entidade é livre, mas o corpo humano não. Então há de se pensar em quebrar essa forma, em saber que você está em um processo de adaptação. Eu estou assim, mas eu não vou ficar assim. Porque eu fui moldada para isso.
foi moldado para isso. E ter autonomia na vida é muito importante. Eu tenho uma pergunta agora. Que o chat adora reclamar comigo, que eu só faço pergunta para as mulheres. Sim. O pessoal adora reclamar, essa pergunta para as mulheres. Vou fazer uma pergunta agora para os homens. Qual que é a importância de uma energia feminina no homem saudável? Ou melhor, a energia saudável feminina no homem, de equilibrar, de conseguir se equilibrar. Qual que é a importância para o emocional, para os sentimentos, para a prosperidade da vida, Sim. para a espiritualidade? Por que a energia feminina é importante para nós homens? Primeira coisa, não existe homem 100% com a energia masculina. Sem dúvida. Ele seria um troglodita. A energia do homem é 50% feminina, 50% masculina, e uma dessas energias toma conta do ser. A mesma coisa da mulher. Quando o homem aceita a sua feminilidade, ele é um homem mais querido na sociedade. Por quê? Porque ele pega a energia feminina de agradar. Ele pega a energia feminina da intuição. Isso é bom para os negócios. Ele pega a energia do contato com a natureza. Eu não estou falando de muito, eu estou falando de pouco. Se banhar na cachoeira, se banhar no mar, são todas energias femininas. Você está se conectando com a sua energia feminina. Andar descalço na terra, você está se conectando com a energia feminina. Quando você desperta esse lado, você também colabora para que as suas decisões não sejam tomadas apenas com o intuito masculino de comandar e de executar. Concorda comigo que depois que algumas mulheres saíram do poder da humanidade, o mundo virou um caos? Se vocês voltarem a 2 anos atrás, ainda existiam mulheres no poder. Porque a mulher, ela é estrategista. Não que o homem não seja. Mas até a energia feminina para o homem de estratégia, execução e pensar com uma visão macro do que está fazendo é de extrema importância em qualquer projeto, tanto familiar quanto dentro dos seus negócios. Imagina você, eu vou lhe dar um exemplo na Terra. Você é um homem, você tem um bar e você tem um bar para todos. O banheiro das mulheres e dos homens estão lado a lado. Você pensou que alguma mulher que está no seu estabelecimento pode entrar no seu ciclo menstrual e não ter com o que se precaver? Por que nos banheiros femininos não existem algumas peculiaridades para a mulher? Imagina o quão bom e o quão encantador seria essa mulher chegasse no seu estágio, está em uma festa comemorando e está totalmente desprevenida. Ela podia ir até o banheiro, porque sabe que lá tem esse apoio.
Ou às vezes um simples lavar de mão com o melhor sabonete, com uma toalha melhor. Ter um telefone que vocês usam dentro do próprio banheiro para ligar para alguém em uma emergência. Poder realmente contar com a segurança física em um estabelecimento. Poucos estabelecimentos contam com isso. Porque vivemos na noite e sabemos como é. Não é incrível? Se você tem uma visão masculina, o quão era mais fácil você deter a violência contra a mulher? Se você fosse um homem com a energia feminina bem equilibrada, a violência contra a mulher, ela já teria acabado. E infelizmente hoje em dia são milhões e milhões de mulheres sofrendo com isso o tempo todo. Porque essa energia feminina no homem, ela não é apenas uma energia para esse tipo de tratamento. Mas ela também é um tipo de energia que vai ajudar o homem a despertar o seu poder bruxo, o seu poder mágico, o seu poder espiritual. De todas as formas, o homem seria muito mais completo. Mas também a mulher também seria. Se também tivesse essa força masculina também. Maravilhosa essa resposta. E uma resposta extremamente relevante para toda a sociedade, para homens e mulheres.